Eu quero compartilhar com os irmãos do texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eu estarei lendo dos versículos de 9 a 13. Os irmãos estarão acompanhando a leitura, mesmo assentado como os irmãos se encontram. Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versículos de número 9 ao versículo de número 13. E assim está escrito na palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que o Senhor nosso Deus, através do seu Santo Espírito nessa noite, faça com que cada um de nós saia daqui de uma forma diferente, porque nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, e estaremos ouvindo aquilo que Deus propôs no coração do pregador, a começar a fazer a transformação nele, para que o Santo Espírito do Senhor, nessa noite, ele faça com que cada um de nós seja receptivo à palavra que vem do Senhor. Oremos a Deus. Pai, nós louvamos e bendizemos ao teu santo nome, ó Deus, e queremos mostrar a nossa gratidão ao Senhor, prestando esse culto que só ao Senhor é devido. Te oramos, Deus, agradecidos por todos os irmãos que aqui se encontram, por todas as famílias aqui representadas, por aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão, Senhor Deus. Que esses lares também sejam guardados e abençoados pelo Senhor. E se no nosso meio, ou para aqueles que nós estamos falando através das redes sociais, se existe alguém que ainda não entendeu, compreendeu, não aceitou, não abriu o seu coração para que Jesus Cristo, nosso Senhor, fizesse morada nele, nós te suplicamos nessa noite, Santo Espírito, que o Senhor faça com que esses sejam, Senhor Deus, entendedores da misericórdia que o Senhor tem e do amor que o Senhor tem por cada um deles, do amor que o Senhor tem por nós. Te oramos agradecidos em nome de Jesus, pedindo perdão pelas nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero, dentro do texto que nós lemos, baseado no texto que nós lemos, falar do amor de Deus. E para isso eu trouxe como título para essa mensagem: por ti darei a minha vida, que também foi o tema de uma das campanhas de missões nacionais ou mundiais, eu não lembro, mas nacionais de algum tempo atrás. Então eu quero pensar com os irmãos a respeito disso e pensar como Jesus Cristo, ele já naquela época, quando ele ali pregava o Evangelho para aquelas pessoas que o acompanhavam, e a Bíblia diz que eram muitas, mas ele já recebia ali de alguns a crítica àquilo que ele estava realizando.
Jesus Cristo, ele não fez com que as pessoas, ou as pessoas não entenderam que precisavam ser receptivos àquilo que Jesus Cristo ensinava. E muitos se colocaram contrários. Então isso quer dizer que Jesus Cristo não tinha unanimidade no meio em que ele estava. A partir do seu lar, a Bíblia diz que a própria casa de Jesus, os irmãos de Jesus não o aceitavam, ou não aceitavam seus ensinos. Nisso fica um alerta para nós, irmãos. Muitas vezes as pessoas ficam aborrecidas porque elas não conseguem convencer todas as pessoas a respeito daquilo que ela está falando. Elas não conseguem fazer com que todos sejam receptivos àquilo que ele está falando, ou a forma como ele está agindo, não aceitam aquilo que ele está dizendo. Mas se nós pensarmos que nós queremos unanimidade naquilo que nós estamos fazendo, nós estamos dizendo que nós queremos ser melhores do que Jesus Cristo, que não teve unanimidade naquilo que ele ensinava. E o que Jesus Cristo ensinava vinha dos céus, era algo espiritual, era algo grande, era algo extraordinário, que era para ser aceito por todas as pessoas, para que elas pudessem ter e compreender o amor de Deus, e a partir daí ter as transformações necessárias, do vivenciar o que Deus tem de melhor para nós, que é a salvação. As classes religiosas da época, elas não estavam dispostas a descerem dos pedestais em que elas se encontravam, porque a mensagem que era pregada, a mensagem daquele pregador, um pregador que vinha de Nazaré, uma cidade inexpressiva, e essas pessoas, elas ficavam aborrecidas com o que elas ouviam, faziam críticas ao pregador, porque o pregador contrariava profundamente os interesses e expectativas daquelas pessoas, e ele denunciava, através daquilo que ele pregava, como elas viviam, como eles se portavam, como eles se colocavam como alvo da crítica de todo o povo que conhecia aquelas pessoas. E ali existiam muitos grupos assim. Um dos grupos mais importantes, podemos dizer assim, naquele período eram os fariseus. E eles eram ferrenhos perseguidores de Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo fazia, eles estavam prontos a fazer críticas cruéis, a fazer perseguições cruéis. Mas Jesus, o interessante é que Jesus, ele passa da teoria à prática daquilo que ele pregava. Outro ensino de Jesus para nós: nós precisamos passar da teoria para a prática. Teoria, irmãos, é muito fácil. Dizer às pessoas que as pessoas precisam viver da forma como Jesus vivia, é fácil. Agora, viver da forma como Jesus pregava e vivia, aí é complicado. E tem sido complicado para muitas pessoas. Mas Jesus, ele exercia o seu ministério fazendo algo que nós precisamos, e nós temos visto em alguns nos dias atuais, principalmente nesses momentos de pandemia, nos momentos de tragédia que nós estamos vivendo, o ministério do amor ao próximo. É ir de encontro às necessidades das pessoas, é fazer com que as pessoas compreendam que elas não estão sozinhas, que elas têm alguém que está caminhando junto com ela na sua dificuldade. Eu lembro de algumas situações vivenciadas aqui na igreja, em que nós vimos isso na prática. A igreja se movia, a igreja se colocava em oração, e essa igreja vivenciou um momento, né, em que nós tínhamos uma irmã que estava no hospital, ela estava grávida e ali ia ter o seu bebê, e nós recebemos uma notícia que não era boa naquele dia, em função da situação que essa irmã estava lá
no hospital, o estado que ela estava. E essa igreja se colocou de joelhos. Essa igreja levantou um clamor. E logo depois nós recebemos a notícia que tudo estava bem, tanto com a mamãe quanto com o bebê. Então são coisas que nós vemos que nós, nesse momento, exercemos o ministério do amor ao próximo, quando você se coloca de joelhos e clama ao Senhor por alguém que está passando por uma situação de dificuldade, por alguém que está vivendo um drama. E uma das coisas que eu assim aprendo muito com Jesus é que, na maioria das vezes, irmãos, nós temos sempre uma crítica a fazer. Está sofrendo isso porque fez isso, não é isso? Porque procurou e achou o que procurava. Não deveria ter feito isso. Interessante que Jesus Cristo, ele nunca fazia críticas. Ele nunca criticava as pessoas que buscavam o seu auxílio, que buscavam dele um aconselhamento. E todos eles que se aproximaram de Jesus, Jesus sempre dava a palavra final dizendo: vá e não peques mais. Ele não dizia: olha, você errou, você é como nós dizemos às vezes, né? Está vivendo assim porque quer, não tem forças para levantar. Nós não vemos Jesus Cristo fazendo nenhum tipo de crítica a respeito disso. Jesus Cristo, ele fazia o ministério do amor ao próximo, indo de encontro às necessidades das pessoas. E Jesus também, ele rompia com os padrões pré-estabelecidos, ensinando que Deus oferece salvação para os miseráveis, Deus oferece salvação para os intocáveis. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nos versículos 17 a 19, a palavra de Deus diz assim: e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro, e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Jesus Cristo, ele se aproximava daqueles que tinham dificuldade, necessidade. Jesus Cristo, ele se aproximava dos miseráveis e dos intocáveis. Então fica uma pergunta: como Deus poderia oferecer seu amor justamente a essas pessoas perdidos e desprezados, cegos, coxos, prostitutas, leprosos, endemoniados, pecadores de todas as classes? E Deus, era para esse que Deus oferecia o seu amor, para aqueles perdidos, desprezados, para os intocáveis. Naquela época, alguém se aproximar de um leproso, se aproximar de uma distância que era considerada, existia uma regra para que o leproso se aproximasse, e essa distância era muito grande, e Jesus Cristo chegava até eles, e Jesus Cristo tocava. Para essa pergunta, como Deus poderia oferecer o seu amor justamente para os perdidos e desprezados, Jesus tem uma resposta. Quando alguém, aqui nós vimos no texto de Mateus, ele disse: são os doentes que precisam de médicos. Então Jesus se compara a um médico que vai aonde há verdadeira necessidade. Jesus Cristo, ele diz: olha, são esses que precisam de ajuda. Os justos não precisam de médico.
porque confiam na misericórdia de Deus. Jesus Cristo nos ensina isso. E Ele ensina também que Deus é infinitamente bondoso e o seu amor alcança os que se perderam no caminho. Quem não ouviu ainda, ou quem não conhece a história do filho pródigo? Alguém que se perdeu no caminho. A Bíblia diz que aquele jovem tinha tudo: um lar, uma família, o conforto, não tinha problemas financeiros, vivia no lugar onde tinha alimentação, ele tinha roupa, tinha o amor do seu pai, do seu irmão, dos empregados da família. Mas um dia ele resolveu se perder pelo caminho, e nessa caminhada ele encontrou aquilo que as pessoas que se perdem pelo caminho encontram: dificuldades, as tensões da vida, a exploração. A Bíblia diz que aquele jovem ele foi obrigado a trabalhar em algo que era desprezível pelos judeus: cuidar de porcos. Foi o único emprego que ele conseguiu. Encontrou a fome. A palavra de Deus diz que chegou um dia, a sua fome era tanta que ele comeu a comida que os porcos comiam. E naquele momento ele foi alcançado por esse amor, o amor de Deus. Ele entendeu que ele precisava tomar uma atitude, uma mudança de vida. Talvez você que esteja ao alcance da nossa transmissão esteja vivendo uma situação parecida com a desse jovem, em que você precisa tomar uma decisão, fazer uma mudança de vida, mudar o rumo da sua vida, voltar ao caminho certo. E diz a palavra de Deus então que aquele jovem resolveu voltar para sua casa, voltar para o pai. Talvez seja essa a sua decisão que você tem que fazer nesse momento: voltar para o pai. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse que por você Ele daria a vida dele, e Ele deu a sua vida por você, Ele deu a sua vida por nós, Ele deu a sua vida por mim. Então, Deus é infinitamente bondoso, e o seu amor alcança os que se perderam pelo caminho. O resumo dessa história do jovem que deixou a sua casa para se perder no caminho é ele voltando para casa. E da porta da sua casa, o seu pai olha e vê aquela pessoa chegando, maltrapilho, sujo. E o que o pai faz? Corre, abraça, cuida, coloca vestes novas, alimenta. É assim que Deus faz com aqueles que se perdem pelo caminho e resolvem voltar para casa. Porque por esses, por mim, por você, por nós, Jesus deu a sua vida. Jesus, Ele realizou sinais que fizeram com que muitos crescem em seu nome. Mas interessante é que Ele não confiou na decisão de muitos como sincera, mas decisões feitas por simples entusiasmo. Nós já vimos isso acontecer. Eu creio que os irmãos já viram isso acontecer. Quantas pessoas, e temos famílias aqui que tiveram essa experiência, ver aquele familiar por entusiasmo buscar a Jesus, mas era uma crença superficial, uma crença parcial. E essa crença superficial e parcial fez com que Jesus não confiasse nos sentimentos de muitos que ali estavam buscando a Ele. Ele conhecia. Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe da sinceridade do nosso coração, Ele conhece aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós iremos realizar. Então,
o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, é sinceridade no nosso coração, é sinceridade no nosso louvor, na nossa adoração, na nossa dedicação à obra, a sinceridade no nosso amor para com o nosso próximo. Porque esses que Jesus Cristo, Ele olhava, e que Jesus Cristo olha, e que são superficiais na sua crença, é porque são pessoas que não conseguem ver as coisas espirituais. Como isso é possível, pastor, no dia de hoje? Quando nós aqui estamos reunidos, será que temos alguém que não consegue ver as coisas espirituais? Não sei, não sou eu que sondo corações, mas Deus sonda. Deus sabe quando a sua adoração é verdadeira, porque Ele conhece. Nós temos um personagem na Bíblia, Davi, e até tivemos um estudo a respeito disso recentemente. Davi pede para Deus sondar o seu coração, irmãos. É uma responsabilidade muito grande, é uma coragem muito grande de alguém que chega para Deus e fala assim: Deus, sonda o meu coração e vê se tem alguma coisa que não te agrada. Quem de nós tem coragem de fazer isso? Isso é adoração sincera, verdadeira. Quando você se coloca diante de Deus e diz: Deus, eu quero que o Senhor me sonde o meu coração, o Senhor me sonde por inteiro, veja se há algo, Senhor, em mim que não condiz com aquilo que o Senhor deseja que eu seja, para que nós possamos cantar o que nós cantamos há pouco: usa-me, Senhor. Agora, irmãos, o mais interessante disso é que Deus, Ele nos sonda independente do nosso pedido ou não. Ele vai nos sondar. Eles não conseguiam ou não conseguem ver as coisas espirituais. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4, tem uma citação a respeito de um homem. O texto diz: perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nicodemos, interessante. Esse personagem de Nicodemos, ele era um fariseu. Ele era um dos representantes do Sinédrio. O Sinédrio era um conselho composto de 71 membros. E eles era o Supremo Tribunal Federal da época, né, se podemos dizer assim. Posso já, os advogados aqui, parecido, né? Uma coisa parecida assim. Eu estou dizendo, não estou em maneira alguma ridicularizando, desprezando o nosso Supremo Tribunal Federal, não, irmãos. Eu estou falando dando exemplo de eram pessoas que tinham um poder de julgamento, um poder de fazer com que, de cumprir, que as pessoas cumprissem as leis. Eram os anciãos, eram pessoas que eram respeitadas pela sociedade em função do seu conhecimento. Eram pessoas que passaram anos e anos estudando a Bíblia, estudando a Torá e ali aprendendo para poder, dentro da Torá, tirar aquelas leis e trabalhar as leis e fazer com que as leis fossem cumpridas. Nicodemos era um homem que pertencia a essa classe de pessoas, de homens sábios. E Nicodemos, quando Nicodemos procura Jesus para ter uma conversa, um bate-papo com Jesus, e ele vai à noite, não é? Alguns autores dizem que ele foi à noite para não se tornar uma pessoa conhecida por ter um status que ele tinha de representante do Sinédrio. Ele está junto com Jesus, que era alguém que o Sinédrio e os representantes, os fariseus, criticavam a postura dele, a sua forma de pregar. Então, segundo os estudiosos, ele procura Jesus à noite
por isso. Não sei. Só Deus sabe. E ali então, ele tem uma conversa com Jesus. E nessa conversa, Jesus diz para ele que ele precisava nascer de novo. Então Nicodemos aí, ele faz essa pergunta a Jesus: como pode um homem já velho nascer de novo? Porventura ele tem que voltar para dentro do ventre da sua mãe, fazer uma regressão? Porque Nicodemos, ele estava pensando em nascimento físico, pois na sua mente, na mente de Nicodemos, como um verdadeiro israelita, ele já pertencia ao reino de Deus, e ele não podia imaginar que Jesus estava falando de nascimento espiritual. Nascer de novo para Jesus, a forma como Jesus diz que nós devemos nascer de novo, esse nascimento é espiritual. E Nicodemos, ele ali precisou ter Jesus Cristo precisou, apesar daquele homem ter um conhecimento imenso, ser um mestre em Israel, Jesus Cristo precisou de buscar muitos exemplos, e até exemplos muito práticos, exemplos simples da natureza, como Jesus fazia, para que Nicodemos compreendesse o que Jesus Cristo estava ensinando a respeito do verdadeiro nascimento, do nascimento espiritual. E Nicodemos sai dali entendedor daquilo. Depois da história registra Nicodemos em algumas situações junto com Jesus. Jesus, ele veio ao mundo com uma missão, a missão de dar a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Jesus Cristo veio. E esse é o principal objetivo da vinda de Jesus ao mundo, a missão de dar a vida eterna, a nova vida. A nova vida é um ato de Deus. A nova vida é vida eterna que Deus nos dá por meio do seu Filho unigênito. E nenhuma vida há fora de Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a vida. Certa vez eu li um autor que fez uma citação, eu era bem adolescente ainda, quando eu li essa citação, nunca mais esqueci. Esse autor, ele dizia que a vida é um fugaz, quer dizer, um rápido estágio da matéria que Deus vivifica e transforma. Nunca mais esqueci dessa definição de vida. E nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos tendo tantas perdas de vida, né? Quando nós estamos dando um valor muito grande à vida, estamos dando sim. Se nós não dessemos esse valor à vida, não estaríamos preocupados, né, irmã Tatiane? A irmã não estaria preocupada em estar terça-feira ali. Por que a irmã vai para lá? Porque a irmã valoriza a vida. Essa igreja, ela está reunida nessa noite, e os irmãos estão ouvindo, estão aqui aprendendo, e muitos vão sair daqui, todos vão sair daqui com a missão de fazer com que a vida seja pregada, a vida eterna seja pregada, porque viver é importante, e Deus quer que nós tenhamos vida eterna em abundância, e é isso que Jesus Cristo veio. A grande e feliz realidade para aqueles que um dia creram de fato em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que entregaram a Ele, e somente a Ele, suas vidas, é porque entenderam que Jesus Cristo, Ele é a vida. Não é somente um rápido estágio da matéria. Jesus Cristo é vida eterna. Então, quando eu falo que é um rápido estágio da matéria, um fugaz estágio da matéria, eu estou dizendo que aquilo é passageiro. Mas a vida que Jesus Cristo ele veio dar, ele veio trazer, é vida eterna em abundância.
E nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, que nós um dia dissemos a Jesus Cristo: Senhor, eu sou teu, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu quero viver para sempre contigo. Essa vida nós já temos no presente. A nossa vida eterna está garantida para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor e creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A vida eterna já está garantida para nós. A presença de Cristo na nossa vida, ela nos traz vida, ela nos traz plenitude de vida, ela nos traz vida alegre, ela nos traz vida com abundância. Poxa, pastor, o senhor está falando algo. Quantas pessoas ali em Petrópolis, quantas pessoas nesse pós-pandemia perderam seus familiares? E qual é o motivo para ter alegria nesse momento? O nosso motivo é Jesus Cristo. O motivo para nós termos alegria é o Deus a quem nós servimos, porque Ele diz o que para nós? Que a alegria nossa é a força que vem de Deus. O Senhor é a nossa força, e a nossa alegria vem desse Deus que nós servimos. Por mais dificuldades que eu passe, por mais motivos que eu tenha para me desesperar, por mais motivos que eu tenha para ter tristeza, eu tenho alguém que me conforta todos os dias através do seu Santo Espírito, dizendo para mim: seja forte e corajoso, não desanime. E ele disse algo que nós não podemos esquecer, nunca: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, imaginem ter a certeza da presença de Jesus, da companhia de Jesus na nossa caminhada até a consumação dos séculos. Saber que Jesus Cristo, Ele está comigo, está com você, está conosco todos os dias. Ele é um companheiro fiel e verdadeiro. A Bíblia diz que aqueles discípulos desciam caminhando para Emaús. Eles saíram de Jerusalém, viram todo aquele cenário terrível, talvez um dos cenários mais terríveis que a humanidade já presenciou. O Filho de Deus pregado numa cruz, despedaçado, ele transpassado por lanças, coroa de espinho na cabeça, corpo chicoteado, o seu corpo nu, ali sendo escarnecido por aqueles que ali estavam em sua volta. Talvez seja o pior cenário que nós possamos imaginar que essa humanidade já presenciou. E aqueles dois discípulos, eles viram isso. E eles que tinham tantas esperanças, eles que esperavam que Jesus Cristo viesse para fazer uma revolução social, uma revolução política, restaurar o reino de Israel, porque naquele tempo eles estavam sob domínio dos romanos. Era uma nação estrangeira que estava ali aplicando sua lei, aplicando suas regras, trazendo a sua religiosidade para o meio, profanando a religião judaica, a religião que eles aprenderam, que eles serviam, ao Deus que eles serviam. E aqueles homens viram Jesus Cristo descer da cruz morto. Suas esperanças se findaram. Talvez você esteja vivendo isso no dia de hoje. Talvez sua esperança se findou. Você viu tantas coisas ruins, você tem vivenciado tantas coisas difíceis, você tem passado por tantas dificuldades, desemprego, relacionamentos pessoais e familiares quebrados, dificuldades financeiras, enfermidades, decepção com os amigos, com familiares e tantas outras coisas que podem fazer com que haja em nós entristecimento e percamos a esperança de viver. Assim estavam aqueles dois discípulos. E qual é a companhia que se aproxima dele? E Jesus Cristo chega até eles. Jesus Cristo não vem para contar historinha para eles, não. Jesus Cristo não veio para ficar falando
mal dos soldados, falar mal criticar. Jesus Cristo vem e expõe as Escrituras. Irmãos, quando nós falamos da palavra de Deus, nós temos, né, a nossa regra de fé e prática, e quantos ensinamentos, quantas palavras que nós temos, que podemos tirar desse livro e transmiti-la para as pessoas, para que as pessoas possam renovarem o seu entendimento a respeito do que é viver, retornarem a sua alegria, terem sua alegria retornada. E Jesus Cristo começa a expor para eles as Escrituras, e diz que a palavra de Deus diz que aqueles 2 discípulos começaram a se alegrar só em ouvir a palavra que vinha dos altos céus, a palavra de Deus. Como é importante para nós conversarmos com as pessoas e não trazer para as pessoas as nossas convicções pessoais, mas trazer para as pessoas a palavra de Deus, os ensinos que a palavra de Deus dá, os conselhos que a palavra de Deus nos dá. E foi isso que Jesus Cristo fez. E diz a palavra de Deus então que ali, quando Jesus ia continuar o seu caminho, eles iam parar para descansar, eles: não, fica conosco, aproveita. A conversa era muito boa, irmãos. Irmãos, quando a conversa é boa, nós viramos a noite conversando e não vamos nos aborrecer com aquilo que nós estamos ouvindo, não vamos ficar entediados, sonolentos. Eles queriam ouvir mais. E ali Jesus Cristo então abençoa o pão, parte o pão, e quando eles viram Jesus Cristo fazer isso, eles lembraram: é o Mestre, só Ele fazia dessa forma, só Jesus Cristo faz dessa forma, só Jesus Cristo, Ele conforta o coração de forma que nós realmente somos consolados, porque Jesus Cristo e os discípulos compreenderam: é a melhor companhia que nós podemos ter. E eles disseram: viu como era diferente, como foi diferente? Ardia o nosso coração quando nós conversávamos na caminhada pela estrada. O seu coração, o meu coração, o nosso coração tem que arder quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós conversamos com Jesus. Se o seu coração não está ardendo quando você conversa com Jesus, algo precisa ser mudado, algo precisa ser transformado na sua vida, algo precisa ser repensado, porque Jesus Cristo, Ele é a melhor companhia e faz o nosso coração arder. Jesus Cristo, Ele é a resposta de Deus para todas as expectativas humanas. Os primeiros discípulos, eles viram nele, em Jesus Cristo, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento, eles viram acontecer. Não eram promessas somente para Israel. As promessas de Deus são para todo mundo. As promessas de Deus são para nós. A pergunta que os irmãos podem fazer para mim: por que, pastor? Porque em Abraão todas as famílias da terra, Deus diz que seriam abençoadas. Promessa de Deus, tão distante de nós, há tantos anos, essa promessa continua valendo. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Quero concluir dizendo, irmãos, Jesus é tudo que nós precisamos. Amém?